Olá, meus alunos do curso de Letras, disciplina Língua Portuguesa 6. A aula nossa, ela traz um apanhado geral agora para você que está acompanhando a disciplina, que está acompanhando o foco da leitura, a perspectiva de leitura, a necessidade docente, a ideia discente, a proposta curricular, a estrutura da escola, bem como os índices em leitura que nós explanamos ao longo da disciplina. Eu tenho certeza que você já está muito mais habituado com essa prática de leitura, bem como o fomento dela para a disciplina nas escolas. Pois bem, o nosso tema da aula, nós temos aí a aula 7 com o tema Leitura e Compreensão Textual e os gêneros textuais. Estes tópicos que serão abordados hoje, não necessariamente com foco nos gêneros textuais propriamente ditos, já foi objeto de outra disciplina, mas qual a implicação, o que isso faz, como pode ser trabalhado isso daí e quais os reflexos, inclusive com dados estatísticos, com relação a estes mecanismos que são da leitura para o aluno, a partir de você, acadêmico, amanhã docente, em sala de aula. Vamos lá? Pois bem, nós iniciamos ainda com a competência do leitor, a competência leitora, a capacidade que a escola tem de fomentar isso daí. Infelizmente, nós temos percebido que as escolas, elas continuam com este fomento de uma forma muito incipiente. Dados mostram do Ministério da Educação e Cultura que os projetos que tentavam elevar o número de bibliotecas para 2020, eles estão longe de serem alcançados. Essa dificuldade, ela se faz cada vez mais na sala de aula, quando o aluno não consegue trazer a sua prática de leitura, não consegue demonstrar a sua competência leitora através de pequenos textos. Ainda assim, nós observamos que a capacidade do aluno, ela está muitas vezes reduzida, essa capacidade, ela está cada vez minimizada. Você pode observar que os alunos, eles hoje observam pequenos fragmentos de texto. Pesquisas apontam que o leitor hoje está mais preocupado em pequenas mensagens, em pequenos textos, do que textos maiores. Um exemplo que eu cito aí são as chamadas dos textos nos links, nos sites de informações. Você observa que tem a chamada e tem um pequeno texto embaixo. Se o texto for longo, ele não chama a atenção mais do leitor, principalmente no meio digital. A perspectiva do leitor, ela está reduzida e o leitor está dotado de vários fragmentos de leitura, mas ele não está tendo domínio do todo. Ainda assim, nós temos a questão do papel dos pais para esse fomento da competência leitora. Ora, se os pais, não estão a trabalhar esta prática de leitura, que dados inclusive do Ministério da Educação, os dados aqui do Tocantins apontam que o índice de leitura na sala de aula, ele ainda está aquém do que deveria ser nas metas nacionais. Não estamos em uma má colocação no cenário, inclusive norte e nordeste do país, mas nós não estamos ainda a alcançar os patamares mais elevados, quando a relação está competência de leitura. E os pais acabam tendo uma influência muito grande nisso daí. Pois bem, na continuidade, nós temos aí um dado interessante que eu gostaria que você lesse, né? Que foi aí do Instituto ProLivro. Eles observaram que os brasileiros estão lendo o que, necessariamente? Revistas aparecem em primeiro lugar, com 90,5 milhões. Ora, revistas dos mais variados gêneros. Revistas que apontam diversos mecanismos, diversas ferramentas para poder o aluno ter acesso à leitura. Os livros, e não necessariamente as grandes obras, os grandes clássicos, mas obras que colocam o aluno a fazer reflexões, inclusive autoajuda, acaba entrando aí também. Jornais, em terceiro lugar, com 83,3 milhões. Né? Os jornais ainda são muito lidos. Ora, e onde está a internet? Você começa a perguntar onde está a internet nesse mecanismo todo. Os alunos, pelos dados do Instituto ProLivro, apontam que ainda são a revista, o jornal e o livro os mais lidos. Ora, então o professor ele não deve morrer em cima de uma situação de internet. Minha sala não tem internet, minha sala não tem recurso, enfim. Qual é o mecanismo que você pode utilizar? Dos três mais lidos, revista, jornal ou livro, né? Ainda seguindo aí na pesquisa, observe aí. Nós temos os livros indicados pela escola e nós apontamos em outras aulas que esse livro ele não deve ser uma coisa obrigatória, mas uma coisa prazerosa, construída inclusive sob a perspectiva do próprio aluno. Textos escolares ou histórias em quadrinhos e outros recursos menos ouvidos aí na pesquisa. Só que você pode observar
que todos esses recursos apontam para a necessidade de a escola fomentar a prática de leitura através de diferentes mecanismos, livros, revistas, jornais, textos produzidos pelos próprios alunos. Ainda temos a situação dos livros em formato digital, dos livros com áudio em formato digital, né, que são interessantes. O aluno não vai estar lendo, ele vai estar interagindo com a leitura, né? Então tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Quando a prática da leitura ela está voltada para a competência leitora, a partir do contato com a linguagem, da leitura propriamente dita, da decodificação dos signos linguísticos, é evidente que o áudio já vai fazer um impacto negativo nisso daí, né? Pois bem, continuando, nós temos a seguinte situação. A equipe escolar, ela pode fazer a correlação destes três tópicos aí, livro, revista, jornal, através da competência estimulada pelas disciplinas. E nós colocamos a competência estimulada pelas disciplinas, a interação entre o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia. Pode observar, a prática de leitura nessas disciplinas, história, geografia, sociologia e filosofia, elas podem e muito contribuir com a prática de leitura como um todo. Alunos muitas vezes não gostam ou não simpatizam tanto com a língua portuguesa, mas gostam da história. É possível fazer uma correlação, é possível fazer uma prática conjunta da produção textual, da leitura entre as disciplinas, aproveitando-se momentos históricos, aproveitando datas e correlações com a atualidade, entre português e história, entre português e geografia, entre português e ciências sociais, filosofia. Então, o professor precisa estar praticando esta interação entre os docentes. Outra situação apontada aí, a necessidade de integração entre as disciplinas nos planejamentos. Aí a gente sai um pouco do foco da sala de aula e parte para a construção do planejamento entre os professores. Ah, eu estou na minha hora atividade, eu estou na minha hora para planejar. Pois bem, quantas vezes o professor ele interage com outros professores de outras disciplinas para trabalhar assuntos comuns? É muito complicado isso. E trabalhar assuntos comuns é fazer com que o aluno veja a questão da independência, por exemplo, o 7 de setembro, é possível trabalhar durante um certo período, isso em português, isso em história, isso em geografia, então é possível trabalhar, é possível até fazer cálculos matemáticos em cima de uma determinada situação histórica, por que não? Né? Então a gente percebe que a prática ela tem que ser instigada a partir de uma interação entre as equipes da escola. Ainda assim, nós temos um dado curioso, que é o projeto curricular, né, institucional. Esse projeto curricular institucional, ele é o documento elaborado pela escola, é o documento elaborado pela instituição, que vai trazer as diretrizes para poder a escola trabalhar situações como finalidades da escola com o aluno, conteúdos e ciclos, opções metodológicas e bem como as formas de avaliação. Ora, é neste momento que o professor vai interagir com outros professores, vai colocar as suas propostas baseado nos parâmetros curriculares nacionais, baseado na Lei das Diretrizes e Bases, a LDB, e baseado na proposta curricular da instituição. A proposta curricular, muitas vezes o professor não participa, aí depois ele quer questionar, ele quer levantar hipóteses, ele quer fazer várias análises aí que não são pertinentes, porque ele, primeiro, não participou da construção, segundo, não tem conhecimento ou não pratica. Veja bem você, aluno. Você que está a observar a questão da prática didática através da disciplina que nós estamos a verificar, fatos sobre a leitura, você precisa fazer uma correlação do que você está estudando, do que você vai aplicar, do que a escola propõe, do que as leis propõem, para poder entender qual é o seu papel em sala de aula. Aí sim, formaremos leitores competentes para poder estar amanhã agindo como futuros cidadãos na prática, na construção de um Brasil melhor. Mas não é só isso. Veja só. Os projetos curriculares das escolas, eles apontam algumas questões importantes, mas só que quando nós observamos pesquisas, olha só, porcentagem de leitores, ou seja, aqueles que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses, em cada região, separado por região aí, 43% no sul, 43% centro-oeste, 47% no norte, olha aí o Tocantins aparecendo então, não está entre os últimos, no sudeste 50% e no nordeste 51%. Aí quebramos um mito. Quebramos um mito que é a situação dos números, inclusive de norte e nordeste.
Sul e Sudeste se destacando pelos índices, mas só que a prática de leitura, segundo o Instituto ProLivro, não é bem assim. Não há a prática de leitura em números de uma forma mais acentuada. Então, será que nós não estamos lendo algo que não está trazendo produção? Será que a leitura está sendo de forma direcionada? Será que está sendo obrigatória? Esses dados eles levam como base, inclusive, pesquisas de bibliotecas em cima do seu acervo, em cima da sua pesquisa, em cima da sua busca, em cima da sua cautela. Então, são dados correlacionados aí com a análise que foi feita pelo Instituto. Outro dado que aparece também: leitura no Brasil é uma vergonha. É um jornal de circulação internacional, o The Economist, que é um jornal dos Estados Unidos que aponta dados econômicos. E aí aponta que o Brasil está péssimo na parte da leitura. Outro dado, veja aí, o país ficou com a 55ª posição do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. Esse relatório saiu para a Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, órgão vinculado à ONU. Então, veja que nós não estamos bem no cenário internacional. O cenário internacional. Ainda assim, esses dados eles mostram que essa prática de leitura, além de ser uma prática necessária, ela tem implicações internacionais. Interfere na economia, interfere na cultura, interfere no desenvolvimento de um país. Continuando a análise, nós temos que, a partir da interação que nós falamos lá dos professores, esse diálogo entre os docentes vai propor uma interação entre os currículos e uma multidisciplinariedade. Chama atenção para você com relação a essa interação entre os currículos e essa multidisciplinariedade. Quando o aluno ele está em sala de aula, ele percebe que os professores estão conectados, os professores estão interagindo entre si, estão propondo perspectivas diferenciadas de ensino e aprendizagem, certamente ele vai sentir uma confiança para poder perceber, para poder avaliar, para poder participar, para poder interagir. Ainda assim, nós temos outros tópicos, que é a interação nas avaliações. Aí, evidentemente, aparecerão resultados conjuntos. Nós já temos várias escolas que fazem os seus provões, já fazem os seus métodos avaliativos baseados nos sistemas até do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que utiliza até aquela teoria da resposta ao item, TRI, que analisa não necessariamente o seu erro, mas a sua manifestação em cima de questões difíceis, médias ou fáceis. E aí tem escolas que já utilizam este mecanismo. E é importante, porque o aluno ele não está com zero de conhecimento. O conhecimento dele talvez não foi suficiente para poder ele detectar aquela questão. Então, quando os professores estão interagindo, seja nos provões, seja nas provas multidisciplinares, seja na confecção de documentos em conjunto, o aluno percebe isso. E quando ele deparar com outras ferramentas avaliativas, ele certamente vai ter um domínio mais aprofundado. Temos ainda, acompanhe aí conosco, que estes gêneros que foram trabalhados nas disciplinas anteriores, bem como os gêneros textuais que pontuamos na nossa disciplina Língua Portuguesa 6, ele propõe trabalhos diversificados. Não adianta trabalhar com jornal, não adianta trabalhar só com revista, não adianta trabalhar só com o meio eletrônico, não adianta trabalhar com mural, com poesia, enfim, não pode ter um foco só, não pode ter uma análise só, e os gêneros textuais eles estão justamente para dar esta perspectiva diferenciada. Pode ser que seu aluno ele não entenda muito bem o gênero poesia, mas ele gosta do gênero drama, ele parte mais para o lado cênico, ele parte mais para o lado da produção textual, ele parte mais para o lado da confecção de livros, ciência, propriamente dito. Então, quer dizer, quando o professor trabalha diferentes gêneros textuais, ele consegue abraçar diferentes análises e entendimentos por parte do aluno. Ainda assim, nós temos que as disciplinas, de forma interativa, o professor de história ele pode trabalhar através de um texto histórico um gênero poético, um gênero dramático, um gênero jornalístico, humorístico. Ele pode trabalhar, é possível. Só que, se deixar a leitura somente para a disciplina de língua portuguesa, é uma situação que pode trazer prejuízos para a educação. Prejuízos que podem refletir na economia, pode refletir na cultura, pode refletir na evolução de um povo.
Ainda assim, nós temos que esses gêneros que são trabalhados em sala de aula, eles possuem perspectivas diferenciadas. Então, quando o professor utiliza de determinados gêneros, ele está enfocando. Isso o professor só vai detectar se ele tiver participado da proposta curricular institucional, se ele tiver ciência da matriz curricular nacional, se ele tiver ciência da lei das diretrizes e bases. Então, quer dizer, os 3 pontos vão se unir para poder fazer com que o aluno, ele de fato, aproveite a sala de aula. Do contrário, ele vai continuar ali insatisfeito, ele vai continuar, né, não querendo fazer a sua leitura, a sua produção textual. E aí, nós temos a perspectiva de formação de leitores. Como? A partir da perspectiva de o professor interagir em sala de aula, o aluno entender que ele é sujeito e, evidentemente, ele tem uma participação na sociedade. Formar leitores hoje não é simplesmente dar o livro para ele ler, não é simplesmente oferecer esse recurso de forma rápida. O professor precisa instigar com diferentes métodos, diferentes mecanismos, para poder o aluno entender que ele tem diversas formas de trabalhar isso daí. Ainda assim, nós temos que a proposta curricular, ela tem sim um foco nos resultados. Só que se não se sabe a proposta curricular, evidentemente você não vai conseguir sequer mensurar como foi o seu resultado. Se foi bom, se foi médio, se foi ruim, qual é a proposta que está sendo levada em consideração. Por fim, nós temos a seguinte situação. Eu gostaria de que você lesse o Plano Nacional do Livro e Leitura. É um plano nacional direcionado a partir da Secretaria de Educação do seu município, do seu estado. Ele é baseado no documento máximo, que é o Plano Nacional do Livro e Leitura. As instituições, elas estão vinculadas às secretarias, que estão vinculadas às secretarias estaduais, que estão vinculadas ao Ministério da Educação. Saber de que se trata este Plano Nacional do Livro, Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional do Livro, propriamente dito, certamente vai fazer com que você tenha uma perspectiva muito mais aprofundada sobre qual é o seu papel dentro da formação de leitura e competência baseado nos diversos gêneros pré-existentes, ok? Nós estamos aguardando você, né, na nossa interação via fórum, na nossa proposta, com perguntas, com respostas, estaremos sempre à disposição. Com esta aula, nós encerramos a disciplina, porém, eu quero que você deixe na sua consciência uma questão muito clara. A leitura, ela deve ser constantemente instigada no aluno. Do contrário, você vai simplesmente avaliar a partir de propostas curriculares pré-existentes, que tem como único foco a nota. E não é esse o foco, ok? Um abraço e até mais.